God bless your friends. This is Pastor Mark Siegel. Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Marcos Siegel. So glad to be able to talk to you from the United States of America. É tão bom poder falar convosco a partir dos Estados Unidos da América. It's always an honor and privilege to be able to teach God's people God's word. É sempre uma honra e privilégio para poder ensinar a palavra de Deus a pessoas a servos de Deus. I love to teach the word of God, especially to Bible students that are hungry to know more about God. Gosto de ensinar a palavra de Deus, especialmente para pessoas que são estudantes da Bíblia que estão com fome de ouvir a palavra. Let us open up with a word of prayer. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Father, we come before you in the precious, majestic name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pai, viemos diante de Ti no Seu nome precioso e majestoso, do nome do Senhor Jesus Cristo. Lord, we're hungry to know you and to know your word. Pai, estamos com fome para conhecer a Ti e a Tua palavra. Lord, open up the eyes of our hearts. Open up our understanding. Pai, abre os olhos dos nossos corações, do nosso entendimento. Show us wonderful things from your word today. Mostra-nos coisas maravilhosas da Tua palavra hoje. Give us revelation knowledge to help us in our walk of faith and the ministry you've called us to. Dá-nos revelações e conhecimento para caminharmos na fé no ministério que Tu nos chamaste. We ask this in Jesus' name. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Remember, last week we saw that the book of Acts is the acts of the Holy Spirit. Recordem-se que na semana passada falamos que o livro de Atos é o acto do Espírito Santo. It's the working of the Holy Spirit through the church of the Lord Jesus Christ. É o trabalho do Espírito Santo através da Igreja de Cristo. And there's no amen at the end of the book of Acts. E não existe nenhum amém no final do livro de Atos. Therefore, we understand that the same works of the Holy Spirit should be done in the church today. Portanto, entendemos que o mesmo trabalho do Espírito Santo tem que ser feito na igreja hoje. We can be filled with the same Holy Spirit and do the same works that Jesus said we can do. E nós temos ainda continuar a trabalhar com o Espírito Santo e fazer o mesmo trabalho que o Senhor Jesus Cristo disse para fazermos. We need to understand that fully preaching the gospel is to allow God to confirm his word with signs and wonders. Do you hear that? Perceber isso. E isso passa. Okay. Precisamos compreender isso. Should I continue? Yes, you can. Okay. To fully preach the gospel, we need to allow the Holy Spirit to confirm God's word with signs and wonders. Antes de pregarmos o Evangelho, temos que permitir com que o Espírito Santo anuncie a palavra de Deus com sinais e maravilhas. Last week, we looked at Acts chapter 1 through Acts chapter 7. Semana passada vimos Atos capítulo 1 a Atos capítulo 7. And we saw how the gospel was preached to Jerusalem. Vimos como o Evangelho foi pregado a Jerusalém. Now we're going to continue look at Acts chapter 8 through Acts chapter 12. Agora vamos ver o Atos capítulo 8 a capítulo 12. And see how the gospel is being preached now into Judea and Samaria. Ver como o Evangelho agora é pregado para a Judeia e Samaria. This is the continuation of the fulfillment of Acts chapter 1, verse 8. Isso é continuação e cumprimento do livro Atos capítulo 8. We read in Acts chapter 9, verse 31. Lemos a palavra do livro Atos 9, verso 31. That the churches are now being established in Judea
Galilee, and Samaria. Que a igreja já foi estabelecida em Judeia, Galileia e Suméria. So we see that the Holy Spirit is working through the church to bring the Great Commission to the world. Portanto, vimos o Espírito Santo trabalhando através da igreja para trazer a grande comissão para o mundo. We also see in Acts chapter 11 that the gospel goes all the way into Lebanon, Syria, and Cyprus. Também vimos no capítulo 11 que o evangelho vai para o Lebanon, Síria para o Lebanon e Síria. In just a few short years, the power of God is moving around that entire region and area. Em curtos anos, em curto tempo, o poder de Deus está se mobilizando para aquelas áreas. And that's how we know that this is not just the work of man, but it's the work of the Holy Spirit. É assim que nós sabemos que esse não é somente trabalho do homem, mas sim do Espírito Santo. In Acts chapter number 6, we saw how the church was growing so much that the apostles could not keep up with the work. Em Atos 6, vimos como a igreja crescia e os apóstolos não conseguiam conter. So they established ministers to help them with the work of the Lord. Portanto, estabeleceram ministros para poder ajudar com o trabalho de Deus. And these ministers had to be men full of faith and full of the Holy Spirit and the wisdom of God. E esses ministros tinham que ser homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo e sabedoria divina. These ministers had to walk in holiness and honesty and integrity. Esses homens tinham que caminhar em honestidade e integridade. And I want to encourage you, my friends, if you want to be used of God, be a man of honesty, holiness, and integrity. E eu quero vos encorajar, meus irmãos, se querem ser usados por Deus, devem ser homens íntegros e honestos. Stay full of the word of God. Stay full of faith and full of the power of God. Esteja cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do poder de Deus. You don't have to wait to have a pulpit or a podium, but God will use you where you're at. Não precisa esperar para ter púlpito ou ter palco, mas Deus vai te usar ali onde você estiver. And we see that two of these men that were ordained as ministers are mentioned specifically in Acts 7 and Acts chapter 8. E vimos que dois desses homens que foram ordenados ministros foram mencionados no Atos, capítulo 8. We see Stephen is mentioned in Acts chapter number 7. Vimos que o Stephen foi mencionado no Atos, capítulo 7. And he's so filled with the Holy Spirit that God is using him to do signs and wonders and miracles among the people that he ministered to. E que esteve cheio do Espírito Santo e que Deus lhe ensinou para fazer sinais e maravilhas no meio das pessoas que estavam ao lado dele. Stephen becomes the first martyr that is killed for his faith in Christ. O Stephen tornou-se o primeiro mártir que foi assassinado pela sua fé em Cristo. And now in chapter number 8, we see the focus is on another man called Philip. Depois, no livro de Atos 8, vemos outro homem chamado Filipe. In the first 3 verses of Acts chapter number 8, we're introduced to a man named Saul. E nos primeiros 3 versos do capítulo 8 fomos introduzidos a homem chamado Saul. Saul is a fanatical rabbi who hates the disciples. Saul era fanático rabino que odiava os discípulos. And his focus is to destroy the work of God. E o seu foco era destruir o trabalho de Deus. Great persecution rises against the church. E quando a persecução inicia com a igreja de Cristo. And this persecution causes the church to spread around the area, around the region. E essa perseguição fez com que a igreja se espalhasse durante a região. Paul hated the Christians and he would drag them out of their houses and
imprison them for their faith. E o Saulo ordenhava os cristãos, ele tirava-os de casa e prendia-os por causa das suas fé. He was the one who consented to Stephen's martyrdom and murder. Ele que esteve em frente do assassinato de Estevão. And so we see that because of this persecution, the church is spread abroad or spread around to preach the gospel. E por causa dessa perseguição, o evangelho e a igreja espalhou-se. Remember, the greater the power of God, the greater the persecution. Lembra-se que maior for o poder de Deus, maior também será a persecução e a perseguição. And the greater the persecution, the greater God will respond with his power being made known. E quanto maior for a perseguição, maior também será Deus também vai operar o seu poder. So now Philip goes to the region of Samaria to preach Christ. Portanto, Filipe vai para Samaria para pregar o evangelho. And multitudes get saved and healed and delivered from demons. E as pessoas são libertadas de doenças e demônios. The Bible says when they heard the word that Philip preached, they believed in Christ and they were baptized. E as pessoas disseram que a Bíblia diz que quando a multidão ouviu a palavra de Jesus, de Deus, através de Filipe, as pessoas foram batizadas. Revival was hitting Samaria and multitudes were getting saved. Avivamento estava em Samaria e multidões estavam a ser salvas. The apostles in Jerusalem were so amazed that they sent two main apostles, Peter and John, to Samaria. E os apóstolos em Jerusalém estavam tão felizes que enviaram dois apóstolos para Jerusalém e Samaria. Because the people in Samaria had believed on the word of God, and yet they had not been filled with the Holy Spirit. Também porque as pessoas lá acreditavam na palavra de Deus, mas ainda não tinham sido enchidas com o Espírito Santo. So the apostle Peter and the apostle John meet the disciples and lay their hands on them. Portanto, o apóstolo Pedro e João encontraram os discípulos e foi lá orar para eles. And the Bible says that they received the Holy Spirit. E a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo. See, here is another instance in Scripture where we see salvation and the baptism of the Holy Spirit are separate events or separate manifestations. E aqui nós vimos que a salvação e o batismo do Espírito Santo são manifestações diferentes. Now, something so supernatural happened when the apostles laid their hands on the disciples that this man, Simon, wanted to buy this power. Alguma coisa interessante aconteceu quando os discípulos colocaram a mão sobre a multidão que estava ali. Apareceu um homem chamado Simon que queria comprar esse poder. Simon saw something supernatural happen that he said, I want to buy this power that you have. E o Simão viu poder sobrenatural e disse que eu quero comprar esse poder. Now, Simon, the Bible says, saw the healings and the miracles happen under Philip's ministry. Portanto, a Bíblia diz que o Simão viu a cura acontecendo no ministério de Filipe. Yet he didn't ask to buy that power when he saw the power of healing and miracles. E ele não pediu para poder comprar aquele sinal quando viu o poder de manifestação de cura e milagres. Yet he wanted this power. Something must have happened that amazed him. Portanto, ele queria o poder que o João e o Pedro estavam a operar naquele momento. Alguma coisa estranha aconteceu. I believe what Simon saw is what happened in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Eu acredito que o que Simão viu foi aquilo que aconteceu no Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Where the believers were so filled with the Holy Spirit that people thought they were drunk and they were all speaking in their heavenly language.
Quando as pessoas viram, quando as pessoas estavam enchendo-se do Espírito Santo, as pessoas pensavam que eles estavam bêbados, falavam nas suas próprias línguas. However, we know that the power of God cannot be purchased with money. Portanto, nós sabemos que o poder de Deus não pode ser comprado com dinheiro. And so Philip now is in the midst of a great revival in Samaria. Portanto, o Filipe agora está no mix, está no meio de um grande avivamento em Samaria. And the scriptures tell us that God took him from this big revival to go speak to one person in the desert, in the wilderness. E a Bíblia diz que os discípulos também saíram do grande avivamento para ir falar com alguém no deserto. See, God loves the multitude, but he also cares for the individual person. Deus ama a multidão, mas também ele se importa com a pessoa individual. And so Philip is told to go 150 kilometers from Samaria all the way down to Gaza. O Filipe é dito para sair de 150 km de Samaria para ir para Gaza. That must have taken him a long time to travel by horse or by foot 150 kilometers. Aquilo talvez levou-lhe muito tempo para atravessar de cavalo ou a pé para levar até lá. So when he gets into the desert, he sees an Ethiopian man. Quando ele chega em deserto, vê um homem de Etiópia. And this man was in a chariot reading from the prophet Isaiah. E esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Now, this man had great authority. He was under the authority of the queen of Ethiopia. Esse homem tinha uma grande autoridade, estava sob a autoridade da rainha de Etiópia. And so God tells Philip to go to the chariot and sit with this Ethiopian man. E Deus disse para o Filipe ir ao encontro desse homem. And the man is reading from Isaiah 53, verse 7 and 8. E o homem estava a ler o livro de Isaías 53, verso 7 e 8. And the man doesn't understand what he's reading, so Philip begins to preach Christ to him. E o homem não entendia aquilo que lia, portanto, Filipe começou a pregar Cristo para ele. See, friends, all scripture talk about Christ. All scripture point to the Messiah. Pronto, amigos, toda a escritura fala de Cristo, toda a escritura aponta a Jesus Cristo, o Messias. So we as ministers have to be able to preach Christ from wherever we're reading from the Bible. Nós, como ministros, temos que ser capazes de pregar Cristo em qualquer verso que lemos a partir da Bíblia. And he begins to share the good news of salvation through the Jewish Messiah. E ele começou a partilhar a boa nova da salvação através do Messias judeu. And they come to some water, and the Ethiopian man asks, can he get baptized? E encontraram pouco de água e o homem de Etiópia procurou saber se ele podia ser batizado. And then in Acts chapter 8, verse 37, Philip says, if you believe with your heart, all your heart, you may. E no livro de Atos, capítulo 8, Filipe disse, se tu acreditas no teu coração, sim podes ser batizado. And then the Ethiopian man says, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Então o homem de Etiópia disse que eu acredito que Jesus Cristo é filho de Deus. See, friends, the only thing that we need to do before we're baptized is to believe in the Lord Jesus Christ. Portanto, amigos, a única coisa que temos que fazer antes de sermos batizados, temos que acreditar no Senhor Jesus Cristo. We see that baptism doesn't save us, but baptism is a sign of what we've experienced in our hearts. Vimos que o batismo somente nos salva, mas é algo que nós experienciamos no nosso coração. So then Peter takes the man and he baptizes him in water. Portanto, Pedro leva o homem e batiza-o na água. The Bible says that they went down in the water and then they came up out of the water. A Bíblia diz que eles emergiram na água, depois eles saíram da água. This shows us that baptism is full immersion in water. Isso nos mostra que o batismo é imersão completa dentro das águas. Because that's what the word baptism means, to be fully immersed or overwhelmed. Por isso que o que a palavra de batismo significa emergir dentro. And then God takes
Philip supernaturally, he transports him to a city 50 kilometers away. Depois Deus transporta Filipe de forma sobrenatural para 50 quilômetros dali, uma See, cidade. it's not about the individual person, it's about us being conduits and vessels of the Holy Spirit. Não é essa cada pessoa individual, mas sim nós sermos templo do Espírito Santo. And that's why we see all through scriptures that God works with team ministry. He works through different individuals to fulfill his mission. É por isso que nós vemos nas escrituras que Deus opera através de ministério em equipa e individuais para fazer cumprir aquilo que é sua palavra. And then Acts chapter number 9, we pick up again with this radical, fanatical rabbi named Saul. E depois, no livro de Atos 9, encontramos com esse rabino fanático chamado Saulo. And the Bible says that he's so enraged that he literally is breathing out threat and murder and hatred against the disciples. A Bíblia diz que ele odiava tanto a igreja que praticamente respirava ódio contra os discípulos. He's a terrorist, and all he wants to do is destroy the work of God. Ele era terrorista e tudo que ele quer fazer é destruir a obra de Deus. I encourage you, if you're being persecuted for your faith, pray for those who are persecuting you. Eu te encorajo, se você está se perseguindo pela sua fé, ore para aqueles que te perseguem. And as we see the Rabbi Saul get saved, the same will happen to those who try to terrorize us. E nós vimos que o rabino Saulo foi salvo da mesma forma que aqueles que atormentam-nos. And so Rabbi Saul wants to get letters from the Jewish authorities so he can go to Damascus and drag the Christians out and have them arrested. O rabino Saulo queria pedir uma carta para autoridades de Jerusalém para ele poder para Damasco para aterrorizar cristãos lá. He has such hatred for the church that he's willing to go 250 kilometers on horse to try to destroy the work of God. Ele odiava tanto a igreja que ele desejava ir naquele momento 200 quilômetros para Damasco de cavalo para poder destruir a obra de Deus. That's what terrorists do. They go from one country to another to try to kill God's people. É o que terroristas fazem. Vão de um país para outro para assassinar o povo de Deus. But on Paul's journey to Damascus, he's confronted with the resurrected Christ. Na sua viagem para Damasco, foi confrontado com o Senhor Jesus Cristo. And Jesus appears to him and says, Saul, Saul, why are you persecuting me? E Jesus Cristo aparece nele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? And Paul says, who are you, Lord? And Jesus says, I am Jesus whom you're persecuting. E Saulo diz, quem és tu? E Jesus Cristo disse, eu sou Jesus Cristo quem tu persegues. See, friends, when people persecute us, they're literally persecuting the Lord Jesus Christ himself. Então, quando as pessoas nos perseguem, eles estão perseguindo o Senhor Jesus Cristo. And he's the head of the body, and he's the head, and we're the body. And he takes it personally when people try to hurt his body. E ele é a cabeça, nós somos corpo. Então, ele leva pessoalmente quando as pessoas tentam magoar o seu corpo. Jesus will come to your defense if you're being persecuted for his name's sake. Jesus Cristo vem à sua defesa se você é perseguido pelo nome dele. And then Paul asks another question. After he asks him who he is, he says, what do you want me to do? E o Paulo perguntou outra pergunta. Ele diz que agora o que tu queres que eu faça? And that's important for us to realize. Once we know the Lord personally, we need to ask him, what is the plan? What is the purpose you have for my life?
Isso é importante. Depois nós conhecemos Jesus Cristo pessoalmente, temos que saber com ele qual é o propósito com as nossas vidas. And the Lord tells him to go into Damascus and I'll tell you what else you need to do. Portanto, o Senhor diz para ele ir para Damasco e diz que vou te dizer o que fazer lá. See, friends, our life is a work of a life of faith. Portanto, a nossa vida é de fé. Our life is a life of faith. A nossa vida é vida de fé. We need to walk step and step by faith in God's will for our lives. Nós temos que andar caminhando na fé, no caminho, no desejo de Deus sobre nossas vidas. And that's why he doesn't normally give us the full picture all at once. He gives us one step at a time. Por isso que Ele não nos dá a imagem completa, nos dá uma de cada vez. It would be easy if God showed us the door that we're supposed to walk through so that we can walk through it. Seria fácil se Ele nos mostrasse a porta que nós pudéssemos caminhar para que possássemos caminhar. But many times he just tells us the next step we should take, and we have to trust that we're taking a step in the right direction. Muitas vezes Ele nos diz os passos que temos que dar e se estamos no caminho certo. So we see here that Paul goes to Damascus to wait on the Lord. Portanto, vemos aqui que Paulo vai para Damasco para poder esperar no Senhor. At the same time, God speaks to another disciple named Ananias. E ao mesmo tempo, Deus fala para discípulo chamado Ananias. See, we see here again that God isn't just using the apostles, he's using regular Christians, normal Christians like you and I. Devemos ver que aqui somente Deus não está a usar os discípulos, mas está a usar discípulos ou pessoas regulares como eu e você. And Ananias is told by the Lord to go lay hands on Paul so that he could receive his sight and be filled with the Holy Spirit. Portanto, o Ananias foi dito para ir impor suas mãos para Paulo para ele poder receber a graça. So Ananias is obedient to the vision he has, and he goes to where Paul is. E Ananias é obediente da visão que tem e vai onde foi enviado. He lays hands on him, and Paul receives his sight and is also filled with the Holy Spirit. Ele colocou a mão sobre ele e Paulo recebeu sua visão e foi enchido com o Espírito Santo. Again, here is another instance where a person is saved first and then later filled with the Holy Spirit. De novo, aqui também é um instante onde a pessoa é salva primeiro e depois é enchida com o Espírito Santo. Paul is then encouraged to stay in Damascus, and he immediately begins to preach Christ to the other Jews. Paulo, de novo, é encorajado para ficar em Damasco e pregar o evangelho para outros judeus. But because of the hatred of the Jews, they try to now kill Paul. Agora, por causa do ódio dos judeus, tentaram matar o Paulo. And Paul escapes back to Jerusalem, where he came from. E o Paulo volta de novo para Jerusalém, de onde ele veio. But even the church in Jerusalem was skeptical. They wouldn't receive him at first because here was the one who used to persecute them, and he's now saying he's a believer in the Messiah. Portanto, mesmo a igreja de Jerusalém estava com medo, não queriam lhe receber primeiro porque ele perseguia a igreja e agora ele dizia que era discípulo, é um crente, é um seguidor de Cristo. And God brings to Paul Barnabas, who will help him and mentor him in the faith. Portanto, Deus trouxe Barnabé para ele que podia lhe ajudar e na sua caminhada na fé, e mentorou na fé. This is the same Barnabas we read in Acts chapter 4, the son of encouragement. É o mesmo Barnabé que nós vimos no Atos capítulo 4, o filho de encorajamento. See, friends, we need to remember that we're not islands to ourselves and that God will bring other people to mentor us in our faith and to help us fulfill the call of God on our lives. Nós temos que lembrar que nós não somos ilhas isoladas,
God will put other people in your lives to help teach you Mas the Deus vai word trazer pessoas para nos meter a nossa fé. and to be how to be an effective minister for Christ. E para ser um ministro efetivo para Cristo. So Barnabas and Saul become a team, Barnabé e o Paulo foram uma equipa. however, because of the persecution against Paul, Paul goes back to his hometown called Tarsus. Portanto, por causa da perseguição contra Paulo, Paulo volta para a sua cidade. And the scriptures say here that the church flourished and grew in in Judea, Galilee, and Samaria. E aqui diz que a palavra cresceu, floresceu em Judeia, Galileia e Samaria. In Acts, now we turn again to chapter 9, verse 32 to verse 43. Aqui vamos no livro de capítulo 9, versos 42 a verso 43. And we pick up once again the ministry of the Apostle Peter. Portanto, vemos aqui o ministério do apóstolo Pedro. Here we see two dynamic miracles that God did through Peter. Aqui vemos dois milagres dinâmicos que Deus fez através de Pedro. First, we see how God used Peter to heal a man that was lame, who was called Aeneas, Aeneas, who was lame. Primeiro vimos como Deus curou o Anías. He prays over Aeneas and says, Jesus the Lord heals you. Orou para ele e disse que o Senhor Jesus Cristo curou-te. See, friends, we again need to understand the power in the name of Jesus Christ. Amigos, nós devemos compreender o poder no nome do Senhor Jesus Cristo. That every knee needs to bow to that name. Todo joelho tem que se ajoelhar para aquele nome. Sickness and disease have to bow to the name of Jesus. Nomes, doenças e enfermidades devem ajoelhar sobre esse nome. And now we see then another amazing miracle where God uses Peter to raise from the dead a young lady. Depois vemos outro milagre que Deus usa o Pedro para ressuscitar, para fazer com que orou para alguém que estava morto. And this woman was a great disciple, and yet she died prematurely. E essa mulher era uma grande discípula e morreu de uma forma prematura. And they sent for Peter because they knew he had an anointing for healing. Eles enviaram Pedro porque sabia que ele tinha uma unção para a cura. And he does what he saw Jesus do. E ele faz o que Jesus Cristo fez. We see that Peter did exactly what Jesus did when Jesus raised Jairus' daughter from the dead. Portanto, nós vemos que Pedro fez exatamente o que Jesus fez quando ele ressuscitou a filha de Jairus da morte. He goes into the room and he tells all the doubters and all the mourners to leave. Ele foi no quarto e pediu para todos os duvidadores, aqueles que tinham dúvidas e aqueles que estavam murmuradores para saírem. See, friends, when we're praying for people, we need to make sure we have other people of faith with us that can pray with us. Quando estamos a orar para alguém, temos que ter somente as pessoas que creem, que têm fé conosco, e os remanescentes devem sair. And then the Bible says he knelt down and prayed. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e orou. Remember, Peter needed the working of the Holy Spirit through his life. Portanto, Pedro precisava do trabalho do Espírito Santo sobre a sua vida. And I believe he was asking for the mind of God and asking the Holy Spirit what he wanted to do. Eu acredito que ele estava a pedir pela sabedoria de Deus, o Espírito Santo, o que fazer. I believe Peter understood he needed the gifts of healings and the working of miracles here. Portanto, eu acredito que o Pedro entendia acerca do ministério de cura.
de libertação. Because Peter then, after he prays, he turns towards the body of the dead girl, or the dead lady. Porque depois de Pedro orar, ele virou-se para o corpo da menina morta. And he says, Tabitha, arise. E ele disse, Tabata, arise. Just like Jesus did to Jairus' daughter when Jesus said, little girl, arise. Como Jesus Cristo disse para aquela menina, chamou o nome dela e diz, ressuscita. Remember, Jesus told us the works that he did, we should do also. Lembra que Jesus Cristo disse, o trabalho que nós fizemos, nós devemos fazer maior. And then Peter lifts up the girl, and immediately she is brought back to life. E Pedro levantou a jovem e imediatamente ela voltou a tornar a vida. In both of these healings and miracles, we see that multitudes got saved when they saw the work of God. No meio dessa multidão, nós vimos que Deus operou os seus sinais, seu poder. See, God uses healing and miracle to show people that he's alive and he is real. Deus usou milagres e maravilhas para mostrar que ele é verdadeiro e está vivo. One thing we see in these chapters in the book of Acts chapter 8 through 12, Uma coisa que nós vimos nesses livros de Atos 8 a 12, that God is literally reaching the different nations that came from Noah's 3 sons. que Deus está ministrando em nações diferentes que foram os filhos de Noé. Remember in Genesis chapter 9, the Bible says that Noah had 3 sons. Lembra-se que no livro de Gênesis 1:9, a palavra de Deus diz que Noé teve 3 filhos. And these 3 sons were used to populate the world with all the nations. E esses 3 filhos foram usados para multiplicar e fazer as nações. Noah's son Shem was the father of the Seminite people, the Middle Eastern people. O primeiro filho de Noé foi o que multiplicou as pessoas do Médio Oriente. And we saw through the salvation of the Rabbi Saul that God was reaching to the Middle Eastern people, the Seminite people. Portanto, Did you get that? Hello? vimos através do apóstolo Paulo que a salvação foi pregada no Médio Oriente. And then we see Noah's other son, Ham, represents the people from Africa. E vimos outro filho de Noé chamado Ham que representa as pessoas da África. And God reached the African continent through the Ethiopian man. E que o evangelho foi ministrado através do homem que estava na Etiópia. And now in Acts chapter number 10, we're going to see that God reaches the descendants of Noah's son, Japheth. E agora, no Atos 10, nós vimos que Deus que usou o terceiro filho de Noé, o Japheth, para ministrar essa palavra de nação. Japheth is the father of the Caucasian people or the European people. O Japheth é o pai dos europeus. So we see here that now God is going to reach the Europeans through the Roman centurion. Portanto, nós vemos aqui que Deus estava a atingir os europeus através do centurião romano. So Cornelius was a Roman centurion who believed in God. Cornélio era um centurião romano que acreditava em Deus. He prayed, he fasted, he gave money to the poor.
Ele orava, jejuava e dava dinheiro ao pobre. He was religious, but he was not right with God yet. Ele era religioso, mas não estava ainda alinhado com Deus. He did good works, but we know good works don't save us. Ele fazia boas obras, boas ações, mas nós sabemos que boas ações, boas obras somente não nos salvam. And we see through the book of Acts how God uses angels and gives them visions to reach people. E vimos através do livro de Atos como Deus usava anjos para chegar às pessoas. But angels don't save us. We have to hear Mas- the good news, the gospel, to be saved. Mas os anjos não nos salvam, nós devemos ouvir o evangelho para ser salvo. Angels will direct us and visions will guide us, but it's the good news that we hear that saves us. Anjos nos direcionavam e as visões nos guiavam, mas era o evangelho que nos salvava. So Cornelius has a vision that he's to send for Peter, and Peter will tell him the words of salvation. Portanto, Cornélio tinha uma visão que ele dizia para o Pedro e Pedro dava-lhe a palavra de salvação. At the same time, Peter is praying and he falls into a trance. Ao mesmo tempo, Pedro estava a orar e caiu uma visão. And Peter sees a vision of a white sheet coming down and all types of animals, clean and unclean, coming down in front of him. Ele teve uma visão de uma ovelha vindo até ele e muitos animais, animais imundos. And he hears a voice that says, kill and eat. E ouvia uma voz a dizer, mate e come. And Peter says, I cannot eat anything that is not kosher, that is not clean. E o Pedro dizia que eu não posso comer nada que não é que é imundo e que não é puro. And then finally the voice says, what I call clean, don't call unclean. E finalmente a voz disse, o que eu digo puro, não diga que é impuro. So Cornelius's 3 men that he sent come to Peter. E Cornélio enviou 3 homens que foram a Pedro. And Peter goes with them and he takes 6 other men with him. E o Pedro vai com eles e leva mais 6 homens com eles. And when they go to Cornelius's house, Cornelius' house is filled with family and relatives and friends. E quando foram para a casa de Cornélio, a casa de Cornélio estava cheio de familiares e amigos. And Cornelius is so excited that he falls down to worship Peter. Cornélio estava tão feliz que ele ajoelhou e adorou Pedro. But Peter says, I am a man, don't worship me. E o Pedro disse, eu sou homem, não me adora. See, friends, we always have to know when God uses us, we don't get the worship. Only he gets the worship and honor and praise. Nós temos que saber quando Deus nos usa. Nós não merecemos nenhuma adoração, somente Ele que merece adoração. And then Peter begins to share the good news, the gospel of Christ with him. Portanto, Pedro inicia a partilhar a boa nova do Evangelho com ele. And Peter realizes that God is not a respecter of persons, that he wants all people of all nations to be saved. E o Pedro realiza que Deus não quer somente algumas pessoas, não escolhe pessoas, mas Ele quer que todas as nações e todas as pessoas sejam salvas. And then Acts chapter 10, verse 38, if you could read it, Dr. Emmanuel, Acts 10, verse 38. Podemos fazer a leitura do livro de Atos 8, versos... Acts chapter 10, verse 38. Podemos fazer a leitura do livro de Atos 10, versos 38. Atos Apóstolos 10, versos 38. Voluntário. Atos capítulos 10, versos 38. Yes, can you read it? Alguém vai fazer a leitura? Atos. Capítulo 10, versos 38. Amém. Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim: Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo,
e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. So we see Amen. some very powerful truths in this verse of scripture. Meu filho, Vemos, amém. Vemos uma verdade tão poderosa nessa palavra de Deus. We see that God anointed the man Jesus of Nazareth. Nós vimos que Deus ungiu o homem Jesus de Nazaré With the Holy Spirit and power. com o Espírito Santo e poder. See, Jesus on the earth was a man anointed with the Holy Spirit. Jesus Cristo na terra era um homem ungido com o Espírito Santo. Just like you and I can be. We should be men and women that are anointed with the Holy Spirit and power. Como nós podemos ser? Temos que ser homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. And the man, Jesus of Nazareth, went around doing good and healing all that were oppressed of the devil. E Jesus Cristo circulou a terra fazendo bem e curando todos aqueles que foram oprimidos pelo Satanás. So we see here that sickness and disease is not from God, it's satanic oppression. Vimos que doença e enfermidade não vem de Deus, mas sim de opressão satânica. God doesn't put sickness and disease on us to teach us something. Deus não coloca doenças e enfermidades em nós para nos ensinar algo. Sickness and disease is not a good thing. Healing is a good thing. Doença e enfermidade não é uma boa coisa. Cura é boa coisa. And God wants to use you and I to bring healing and health and wholeness to people that are sick and diseased by the devil. E Deus quer usar eu e você para curar as pessoas das opressões de Satanás. And notice it says, because God was with Jesus, the same God that is with us. E notem que a palavra diz que Deus estava com Cristo, o mesmo Deus que está conosco. He's talking about God, the Holy Spirit. Ele está falando de Deus, o Espírito Santo. And so as Peter was preaching the gospel, the Bible says the Holy Spirit fell on them and everybody in the house was baptized in the Holy Spirit. E quando Pedro pregava a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e todo mundo naquela casa foi batizado com o Espírito Santo. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues and magnify God. Todos foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e adoravam a Deus. And the Jewish believers that were there were astonished because they couldn't believe that the Gentiles received the same Holy Spirit that they did. E os judeus que estavam lá estavam maravilhados porque não acreditavam que os judeus também podiam, os gentios também podiam receber o Espírito Santo que eles receberam. See, at this point, they thought it was a Jewish thing. They thought the Messiah was just for the Jewish people. Porque até aquele ponto eles pensavam que o batismo do Espírito Santo e o Messias era somente uma coisa para os judeus. But God was showing them he wanted to fulfill what he said to their father Abraham, that all nations would be blessed through the Mas Messiah. Deus estava a mostrar para eles naquilo que é a cumprimento da profecia que Deus fez para Abraão, a dizer que ele seria o pai da multidão. So here we see an instance where they are saved and filled with the Holy Spirit at the same time. Aqui vimos um instante onde eles foram salvos e enchidos com o Espírito Santo ao mesmo tempo. And then they're baptized in water after this. Depois foram batizados com o Espírito Santo. And so what happens now is Peter is called by the church in Jerusalem to explain why he went and ate with the Gentiles. Agora, o que aconteceu é que Pedro foi chamado com a igreja de Jerusalém para saber por que ele foi e comeu e jantou com os gentios. Comeu com os gentios. And Peter explains what happened, how Cornelius had this vision and Peter had this vision and God brought them together. E o Pedro explicou como Cornélio teve essa visão e ele teve essa visão e Deus trouxe eles juntos. And then Peter says, as soon as he began to speak, the Holy Spirit fell on the Gentiles, just like it fell on them at the day of Pentecost. Ele disse que assim como ele iniciou a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como desceu sobre eles, como também desceu sobre o dia de Pentecostes. And the same experience that
that the Jewish believers had on Pentecost is the same experience that the Gentiles have now. A mesma experiência que os judeus tiveram no dia de Pentecostes foi a mesma experiência que os gentios também tiveram agora. So now the Jewish church in Jerusalem understood that God had given the gift of the Holy Spirit to the Gentile world. Portanto, a partir dali, a igreja de Jerusalém viu que Deus também deu que o Espírito Santo também, que o povo gentil também podia receber o Espírito Santo. Remember, on the day of Pentecost, Peter preached that this gift, this promise of the Holy Spirit was to all those who believe, regardless of how far they were from Jerusalem. Lembra-se que no dia de Pentecostes, Pedro diz que o batismo do Espírito Santo seria para todos aqueles que creem, não importava a distância que eles estivessem de Jerusalém. And then we read how the gospel spread all the way to Lebanon and all the way to Syria and all the way to the island of Cyprus. Então nós lemos como o evangelho se espalhou pelo Lebanon, Síria e para o Cyprus. And the gospel, there's such revival going on in Antioch, Syria, that the church in Jerusalem sends Barnabas to help them. E há muita coisa acontecendo em Síria que os apóstolos enviaram alguns discípulos para ir para lá. So the church in Jerusalem send Barnabas to help pastor the revival so that people don't just get saved, but they become disciples. E eles enviaram o Barnabés para lá para poder ajudar eles naquilo que é avivamento, para que as pessoas normalmente fossem salvas, mas fossem também discipulados. Remember, we're not just supposed to be saved, we're supposed to make disciples of all nations. Lembra-se que não é somente para sermos salvos, mas sim para fazer discípulo em todas as nações. And so when Barnabas gets to Antioch, he sees such a move of God and such a manifestation of the grace of God that he realizes he needs more help. Quando Barnabé vai a Antioquia, ele viu que mover de Deus, ele viu que precisava de ajuda. And so he goes to Tarsus and gets his young disciple Saul to help him. Então vai para o Tarso e foi pedir ajuda de Paulo para vir lhe ajudar. And the Bible says that for an entire year, the two of them begin to build the church, disciple the church, and turn the believers into disciples. Portanto, a Bíblia diz que durante um ano inteiro os dois começaram a edificar a igreja e a transformar os crentes em discípulos. And it's here that the disciples are first called Christians. E é aqui onde os discípulos também são chamados de cristãos. They were not called Christians when they were just in Jerusalem, only a Jewish church. They're now called Christians when it's Jew and Gentile together. Porque não eram chamados somente de cristãos quando antigamente eram judeus. Cristãos somente eram judeus, mas sim agora juntaram-se judeus e gentios. See, friends, the church of God is supposed to be made of all nationalities. Portanto, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, tem que ser feito em todas as nações. And the scriptures say that the church began to grow and prosper and have great favor. E a Bíblia diz que a igreja começou a crescer e prosperar. And so it's important, friends, that we not only believe God for revival, but we ask God how we can disciple people and pastor the revival that God wants to bring. E é importante que nós somente não vivemos pelo avivamento, mas sim pedir a Deus a nos ensinar como fazer discípulos e fazer com que as pessoas possam caminhar no discipulado. At the end of chapter 11, we see how God still uses the office of prophet in the New Testament church. E no final do capítulo 11, nós vimos como Deus ainda usa o ministério profético no Novo Evangelho, no Novo Testamento. But notice the prophet comes from the church in Jerusalem. Prophets
are not doing their own thing. They're part of the church of God. Lembrar que os profetas, esses sinais vieram através da igreja de Jerusalém e os profetas não faziam suas coisas próprias, mas sim através do mover de Deus. And the prophet tells them what's going to happen, that there's going to be a future famine so the people can prepare to help others. E a profecia era que estava a haver um fenômeno futuro e para que as pessoas pudessem se preparar para ajudar os outros. And now we turn to the last chapter we're going to look at today, chapter 12. E hoje viramos para o último capítulo, agora viramos para o último capítulo, vamos ler hoje, capítulo 12. And we see how King Herod kills the apostle James. Então vimos como o rei Herodes matou o apóstolo James. This is James, the Right, brother right. of John, not James, the half brother of Jesus. Esse é o Tiago, o irmão de João, não irmão de Cristo. And so we see here that after the apostle James was killed, that the Jews were very pleased with King Herod. Vimos que depois da morte de Tiago, os judeus haviam um conflito com Herodes, That now King Herod arrests Peter and wants to also murder him. e o rei também havia aprisionado Pedro, queria também assassiná-lo. So the church starts praying. This church starts earnestly praying for Peter's deliverance and Peter's safety. E a igreja começou a orar para a libertação de Pedro e a sua segurança. And God sends an angel to deliver Peter. E Deus enviou um anjo para libertar o Pedro. Peter is so content on and trusting God that he's actually sleeping while he's in prison. Pedro estava tão confortável e confiando no Senhor que ele estava dormindo. And the angel has to wake him up and tell him to put on his sandals and put on his cloak because he's going to be delivered. E o anjo teve que lhe acordar e disse para ele colocar suas sandálias, colocar sua roupa, porque ele estava sendo libertado. Peter still doesn't know what's going on. He thinks he's having a dream or a vision and doesn't realize it's even truly happening. E o Pedro, mesmo assim, não sabia o que estava acontecendo. Pensava que era uma visão, um sonho. Ele não sabia o que estava acontecendo. And God supernaturally causes all the guards to stay asleep as Peter walks past them. E Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que todos os anjos, todos os guardas adormecessem assim que o Pedro passasse deles. And the big iron gates of the prison open up on their own, and Peter finally wakes up when he's on the street. E as portas todas se abriram sozinho, todos os portões, e o Pedro acorda finalmente quando estava na estrada. And then Peter goes to Mary's house where all the believers are diligently praying for him. E o Pedro vai até casa de Maria, onde todos os crentes estavam lá orando para ele. And we're told in this scripture that Mary is the mother of John Mark. E vimos nessa escritura que a Maria é a mãe do João Marco. John Mark is a very important person in the Bible, as we see later O João on. Marco é uma pessoa muito importante na Bíblia, que nós vamos ver em diante. Matter of fact, this is the John Mark who wrote the Gospel of Mark. Portanto, esse é o Marcos, né? Maria, mãe de Marcos, escreveu o livro de Marcos. He becomes the spiritual son of the Apostle Peter. Ele tornou-se o filho espiritual do apóstolo Pedro. Many people think that the Gospel of Mark is Peter's account that Mark wrote down about the life of Christ. Muita gente pensa que o Evangelho de Marco é conta de Pedro que Marco escreveu. Except the people that were praying can't even believe that what they're praying for came to pass. E as pessoas estavam orando, não podiam acreditar que aquela oração que eles estavam a fazer
Foi ao passado. Because Peter goes back to the house and he knocks on the door and they don't even let him in at first. Porque Pedro vai até a casa e bate a porta e ninguém lhe deixou entrar, primeiramente. They finally are convinced that it's really him and they let him in the house. Finalmente eles se convenceram que realmente ele depois lhe deixou entrar. And then we see here what happens is King Herod gets killed by God because of his pride and his ego. Vimos que também o rei Herodes acabou sendo morto por Deus por causa do seu orgulho e seu ego. An angel kills King Herod because he did not give the glory of God and he let people worship him instead of worshiping God. E Deus, o anjo matou ele porque ele não deu glórias a Deus e fez com que as pessoas adorassem ele e não adorassem a Deus. That's why it's very important, my friends, that whenever God uses us, we make sure he gets all the glory and he gets all the praise. Portanto, é importante, meus irmãos, que sempre que Deus nos use, nós temos que dar todas as glórias e todas as honras. And the last verse of chapter 12 ends with Barnabas and Saul and John Mark go back to Jerusalem. E o último versos de capítulo 12 termina com Paulo e o Barnabé e o Marcos voltando para Jerusalém. This sets us up for chapter number 13, where God sends out Barnabas, Saul, and John Mark to begin to advance the gospel to the rest of the world. Isso termina no capítulo 13, que Deus envia o Barnabé, o Paulo e o Marcos para poder pregar o evangelho para outras nações. So next week we'll pick up with the continuation of the gospel being preached through the Roman Empire. Portanto, na próxima semana vamos continuar com o evangelho sendo pregado em nações romanas, no Império Romano. Amen. Amém. Let me pray. Deixa eu orar. Father, in the majestic name of our Lord and Savior Jesus Christ, Pai, no nome majestoso do Senhor Jesus Cristo, we thank you for the revelation knowledge that we received in the book of Acts. nós te agradecemos pela revelação e conhecimento que nós recebemos através do livro de Atos. Use these classes, use these lessons to mold us and shape us into men and women of God. Use essas lições para mudar-nos e para nos fortalecer como homens e mulheres de Deus. Help us to stay filled with your word, filled with faith, and filled with the Holy Spirit. Ajuda-nos a estar cheio com sua palavra, cheio da sua fé e cheio do Espírito Santo. Lord, we covenant with you that we'll walk in holiness and honesty and integrity. Pai, nós queremos fazer aliança contigo para poder caminhar na integridade e em fé e na santidade. Lord, we want to see signs and wonders done in the name of thy holy child, Jesus. Pai, nós queremos ver sinais maravilhas acontecendo em nossas vidas através do Espírito Santo. Jesus Cristo. Father, we covenant with you to make our lives vessels of honor so that you can use us. Pai, nós fazemos aliança contigo para que as nossas vidas possam ser templo de honra para que o Senhor possa nos usar. And whatever you do in and through our lives, we give you all the praise and all the glory and all the honor. Tudo o que fizeres sobre as nossas vidas, demos todas as graças, toda a honra, toda a glória. In Jesus' name we pray, amen. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. God bless you, my friends. Deus abençoe os meus amigos. Look forward to seeing you or meeting you again next week. Vejo-vos na próxima semana. Amém. Amen. Amém. Amém. God bless you. Deus abençoe-os. Obrigado. Obrigado. Adios. Adeus. Bye-bye. Bye. Tchau.